Olá, saudações a todos e a todas que acompanham o meu canal. No vídeo de hoje vamos aprofundar mais um pouco o conhecimento, as informações sobre fonte chaveada. Estou aqui com um diagrama de uma fonte chaveada que executei e o objetivo é como fazemos para calcular o trafo desta fonte, né? Em primeiro lugar, temos que calcular um trafo da fonte para depois nós desenvolvermos o sistema eletrônico que vai, né, manipular essa fonte para que obtenhamos uma certa voltagem na saída, com uma certa potência, ou seja, uma certa intensidade de corrente, não é? Então, o objetivo é desenvolvermos um trafo primeiro para que nós possamos executar uma fonte chaveada. E como que nós vamos executar esse trafo? Bom, primeiro nós devemos escolher a potência que nós necessitamos, né? Esse aí é o objetivo principal. E depois que escolhermos a potência, vamos ver o trafo, né? O chopper que nós vamos utilizar. E então, depois disso, nós vamos trabalhar com o que nós precisamos para executar esse trabalho. Aqui, eu tenho aqui um rascunho, né, da construção de um trafo. Eu escolhi um trafo aqui de seção de 0,63, que multiplica por 0,63 centímetros, que dá uma área de 0,39 centímetros quadrados, uma área bem pequena. O trafo é esse, que eu inclusive já enrolei ele, né? Ele é bem pequeno, né? Tem aqui essas saídas aqui, e eu tenho aqui 2 pinos aqui, a saída do secundário, e os 4 pinos deste outro lado, que é para a entrada do primário e também o trafo auxiliar. Como eu disse, eu desmontei ele primeiramente, né, e enrolei ele conforme as minhas necessidades para aquele projeto que eu mostrei. Então, como nós fazemos para enrolar esse trafo? Eu desenhei aqui, desse lado, a entrada do primário, 96 espiras, conforme cálculo. Eu tenho tudo calculado, eu tenho todos os cálculos em vídeos anteriores, né? 96 espiras no primário e 11 espiras no auxiliar e mais 10 espiras no secundário. Esse secundário aqui é necessário que nós confeccionamos 10 espiras de fio, fazemos as 10 espiras, porém com 4 fios paralelos, para atender a corrente de saída do secundário, não é? A corrente de saída, como eu informei no diagrama aí abaixo, né, são 2 amperes, né, total de aproximadamente 30 watts de potência. E o que nós devemos alertar para que um trafo saia perfeito, ou seja, coloque-se ele no diagrama, né, na construção do projeto, e ele funciona, é necessário que saibamos identificar. Precisamos identificar o que é entrada e o que é saída. Ou seja, o início, aqui o I, o início do enrolamento e o fim.
o início e o fim, o início e o fim. E marcamos, né? Marcamos, fazemos um esboço, né? No papel do trafo e marcamos mais ou menos desse lado como que está, né? Pode ver aqui que eu tenho aqui 4 pinos de um lado e 2 pinos do outro, que são a saída, né? Então eu esbocei aqui o início do enrolamento auxiliar e o fim do enrolamento auxiliar. O início do enrolamento do primário principal e o fim. Nós necessitamos saber isso para que o trafo funcione. Se não fizermos isso, o trafo não vai funcionar. Qualquer inversão que nós fazemos aqui entre o início e o fim não vai ficar em sincronia com os outros enrolamentos. E não ficando em sincronia, o sistema não funciona de forma alguma. Não adianta querer perder tempo, bater a cabeça que o sistema do fluxo de elétrons nos enrolamentos fica invertido. O fluxo ficando invertido, nós temos o sinal invertido e com o sinal invertido o sistema não funciona. Então é necessário que nós temos essa consciência de marcar o início e o fim de um trafo qualquer. Aqui, como eu citei, né? Eu tenho aqui o início aqui, o início e o fim aqui. Assim como o auxiliar, eu tenho o início aqui e o fim aqui. E o secundário do lado de cá, eu tenho o início aqui e o fim lá do outro lado. Assim ficou determinado esse pequeno trafo. Eu irei montar ele naquele esquema e ele irá funcionar, com toda certeza, né? Então, aqui estou explanando como fazemos para enrolar um trafo, para que ele não dê problemas colocando na montagem e o fluxo de elétrons permaneça na mesma direção dos outros enrolamentos. Esse trafo, como eu comentei, eu vou fazer uma plaquinha aqui, né? Eu gosto de essa placa perfurada aqui é ilhada com cobre, né? Eu vou retirar as ilhas de cobre, porque eu prefiro trabalhar sem a ilha de cobre. Facilita mais. Por acaso, se algum componente não ficar perfeito, você tem mais condições de recuperar esse componente. Eu vou cortar essa plaquinha na medida adequada e vou começar a construção. Assim como necessitamos de um pequeno dissipador, e eu vou cortar esse dissipador na medida correta, para que ele atenda quanto à dissipação da potência no chaveador e também no sistema de saída aqui, que são os diodos, que também aquecem. Os diodos de saída aquecem, então precisamos de um pequeno dissipador. E o dissipador pode ser o mesmo, Eu uso o dissipador aqui no chaveador e uso também o dissipador aqui na saída com os diodos de saída. Esse sistema aqui, o PWM dele não funciona por redução de largura de PWM ou aumento. Esse sistema ele funciona com a altura do PWM, ou seja, a tensão ela varia para mais ou para menos, já que a tensão que nós temos aqui, ela chega aqui e ela vai variar de acordo com a excitação na base do transistor BC337. Quem é que provoca essa excitação? Ora, é a voltagem de saída aqui que vai comandar esse fotoacoplador, e esse fotoacoplador vai comandar a excitação
desse BC337. Ele vai aterrar esse ponto, ou mais ou menos, dependendo do que vai variar a corrente elétrica aqui na saída, né? A potência variando, ele vai variar a excitação na base desse transistor, né? Ele variando, eu vou aumentar ou diminuir a altura do PWM no gate desse chaveador, né? Eu aumentando ou diminuindo, eu controlo o gate para que ele dê a potência normal na saída, não variando a saída de forma alguma. Então, essa aí é a informação. Eu vou começar a cortar a plaquinha, né? Cortar a plaquinha na medida certa. Vou cortar também, na medida correta também, o dissipador. E vou começar a montagem agora, né? Daqui a pouco, a hora que eu cortar aqui, eu vou começar a montagem. Olha aqui, já montei alguns componentes na placa, já montei, né? Já fiz a dobra do dissipador no tamanho ideal, necessário. Já coloquei também ali o MOSFET aqui. O MOSFET, e aqui do outro lado eu coloquei o diodo duplo, né? Aqui nessa plaquinha. Coloquei também o fotoacoplador ali no fundo. Montei o trafo aqui. E esse trafo aqui eu enrolei ele nessa maneira, daqui para lá. Então, o pino inicial ficou aqui e o final ficou aqui, né? Início e o fim. Assim como do outro lado, né? O início ficou do lado de cá e o fim do lado de cá. E assim eu vou continuando a montar. Lembrando que todos esses componentes aqui são tudo sucata, né? Nada adquirido aí por força de vontade, né? A gente vai retirando aí alguns componentes da sucata, né? Mesmo que o código não seja o mesmo do diagrama que eu, né, confeccionei, mas sendo um código diferente, com potência maior, né, não tem problema algum. A gente sempre vai colocando aquilo que é referente ao diagrama com uma potência mais adequada, né? Um capacitor também de filtro aqui de saída. Capacitor de filtro de entrada aqui. Eu tirei de sucata também. Um capacitor para filtragem da voltagem auxiliar. E eu estou tocando aqui devagar. Então, eu demorei um tempinho, mas o trabalho foi realizado, né? Está aqui a plaquinha já com todos os componentes em seus lugares montados, né? Acredito eu que não está faltando nenhum componente, porque conforme o diagrama está explicando lá, eu contei todos os componentes do diagrama e recontei aqui na placa e empatou. Estão todos com os números iguais, né? Não faltou nenhum deles, né? Nem mesmo o fusível colocado, né? E o capacitor de filtro coube aqui no local. O outro capacitor também aqui. Resistor aqui de descarga quando está sem carga, né? Precisa colocar um resistor de descarga. E então a montagem da plaquinha foi terminada, né? Fiz umas ressoldagens aqui.
Não ficou lá essas grandes coisas, mas eu creio que pode até funcionar isso aqui, viu? Conforme o diagrama é para funcionar. Agora é o que nós vamos ver agora aqui, né? Ao vivo, se isso vai acontecer mesmo ou não, né? Porque montar até não é difícil. O difícil é montar direitinho e não ter nenhum erro, né? Porque quando nós montamos uma placa dessa, nós temos que montar e reconferir todas as ligações, ver se está mesmo de acordo com o diagrama. Se não houve algum errinho ali, né? Isso é o que nós temos que ter em mente para que a gente chegue numa conclusão que vai funcionar, né? Então eu vou fazer a ligação dela aqui para sair a ligação para ligar para a tomada, uma ligação também no secundário para poder testar com a resistência, né? Vamos ver aí então como é que vai ficar. Eu vou pegar aqui um ferro de solda e vou começar a soldar aqui. Já liguei aqui os fios, esses fios brancos aqui, eu liguei aqui na saída da parte do primário que já vai para a tomada, né? Podemos ver ali o NTC ali, o fusível, e aqui da parte do secundário, eu tenho aqui o terra, aqui o negativo do trafo no secundário e a linha positiva aqui, né? Vamos ver aí, né, como é que vai ficar essa situação aí. Eu já nessa saída aqui do vermelho e o preto, eu tenho aqui uma mesa de resistor e está ligada nessa mesa aí de resistor, porque é necessário que tenha uma carga, né, para ver se realmente vai funcionar, não é? E então é isso aí, vamos ver aí como é que vai ficar. Eu vou ligar na tomada. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos ligar. Até é um problema, né? Não tem lâmpada em série, nada. Parece que tá bom. Sim, tá funcionando mesmo. Tá com LED. Coloquei ali um LED azul, não coloquei o verde. Aí o LED iluminou e tá com carga. Deixa eu tirar a carga aqui para ver o que acontece. Não aconteceu nada. Vou colocar a carga aqui de 1,5 ampere. Tá bom? Uma carga. Não. Vamos virar ela aqui, vamos ver quanto que tá dando de voltagem entre o fio preto aí e o vermelho, né? Deixa eu colocar aqui o voltímetro. Muito bem. Vamos ver aí. Era para dar 13 volts aí pelo cálculo, não?
Pelo cálculo era para ter 13 volts. Vamos ver. Vou colocar aqui no preto e o vermelho. Dando lá 13,55 volts. Hein? Está com carga. Está com carga. Agora eu vou colocar mais carga. Vou colocar 2 amperes de carga agora. Está com 1,5 aí. Pronto, aqui são 2 amperes. Vamos ver quanto que dá de voltagem. Deu 13,50. 13,45, 13,50. Agora eu vou tirar a carga. Vamos ver o que acontece. Pronto, está sem carga agora. Vamos medir. (13,74) é o que está assinalando lá no instrumento, né? Então está tendo uma pequena queda aí de 0,3 volts com carga total e sem carga. Se eu colocar a carga total de novo, né? 2 amperes, vou colocar aqui, vou medir 13,48 volts com carga total. Agora vamos ver, eu vou ver o osciloscópio, como é que tá isso aí, se está de acordo ou não. Vamos colocar aqui. Deixa eu ligar aqui o osciloscópio. É meio... Deixa eu colocar o negativo do osciloscópio, né, aqui no fio preto. O rabicho do negativo do osciloscópio no fio preto. E a ponta de prova do osciloscópio, eu coloco ela na saída do pino secundário. Não após o diodo, é antes do diodo. Então, vemos aí que tem aí uma frequência aí, né? Assinalando aí. Colocando aqui parar aqui, podemos ver lá o sistema, a frequência de saída do secundário. Ficou assinalada ali. Vamos ver de novo. Essa aí é o teste final, né? Está com carga total de 2 amperes e está funcionando a montagem aí. Foi bem sucedida. Assim eu esperava e assim aconteceu, né? Então, é uma pequena fonte chaveada, uma demonstração de como que nós fazemos para programar, né? Realizar o diagrama e que com todas as condições de funcionamento quanto à temperatura, dissipação, os componentes utilizados ali, não? Tudo isso faz parte de um conjunto, né, de sucesso, digamos assim, não é? E
Então, eu espero que quem acompanhou esse vídeo que eu, né, estou expondo aí para, né, assistir, que dê o seu veredito, a sua opinião, né? O seu gostei ou não gostei, né? E deixa eu desligar da parede, vai lá, liga da parede de novo. Né? É assim que funciona o sistema, viu? Então, eu espero que, né, que todos tenham um bom proveito com esse vídeo que eu aqui estou colocando, e fica os meus agradecimentos, né? E espero que colher algumas informações daqueles que me seguem no meu canal. Então, o meu muito obrigado.